portuguesa. Vamos pegar o material que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então vamos lá. Pegue seu livro de português, lápis, borracha e o seu caderno. Nós vamos revisar um gênero textual que nós já vimos aqui em aulas anteriores. Vamos lá? Então vamos. Pegaram seu livro de português? Vamos abrir ele na página 49? Então vamos lá. Página 49, livro de português. Estão vendo aqui? Então vamos lá. Essa atividade da página 49 é a atividade que vocês irão fazer para revisar o gênero entrevista. Vamos ler um texto que faz referência a esse gênero? Vamos lá. Entrevista com Ziraldo, o texto que nós já vimos na aula anterior. Vamos lá. Ziraldo, 83 anos, jornalista, cartunista e escritor de livros para crianças, criador do Menino Maluquinho, relembra como surgiu sua paixão pela literatura infantil e conta passagens vividas com adultos que já foram seus leitores quando criança. Por Marina Vidigal, atualizada em 7/10/2015, às 20h22. Crescer. Como foi sua relação com o desenho? A leitura e a escrita durante a infância. Ziraldo. Desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. À medida que eu fui crescendo, conheci a história em quadrinho e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens sempre me encantaram. Crescer. Como foi o ingresso na literatura infantil? Ziraldo. Conforme fui trabalhando em meus cartoons e charges, comecei a gostar muito de escrever, um gosto que não aparecia com tanto destaque na minha infância. Fiz histórias em quadrinhos e criei a revista em quadrinhos Turma do Pererê. Com essas experiências, percebi que poderia usar essa capacidade de escrever e de desenhar para fazer livros para crianças. Foi em 1969, então, que escrevi Flicts, meu primeiro livro para crianças. Crescer. Como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio da sua obra? Ziraldo. Isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que, quando encontra o autor do livro da infância, se emociona, se comove, percebe que quando um autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. É impressionante. A pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo, acompanhado do neto. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. É maravilhoso participar dessas histórias. Esse texto que acabamos de ler, ele se enquadra no gênero textual entrevista, como nós já vimos aqui em aulas anteriores. E quais são as suas características? Ele é feito de perguntas e respostas. Um entrevistador, que faz as perguntas, e o entrevistado, aquele que responde as perguntas. Geralmente são entrevistadas pessoas, como no caso aqui de Ziraldo, que estaria lançando um livro e por isso ele foi convidado a dar essa entrevista. A pessoa pode estar, no caso de um cantor, ele está lançando um disco novo, um CD novo, e aí ele é convidado a dar entrevista para falar sobre como é ser cantor, como é que é lançar, como foi que surgiu a ideia daquele novo CD. Se você é um cientista, você pode fazer uma nova descoberta e aí uma revista ou um jornal convida você, ou um programa de televisão, convida você para lhe entrevistar, para vá lá falar sobre esse
assunto que está em destaque no momento. Então, uma entrevista é isso. É um combinado entre duas pessoas, um convidado que vai ser entrevistado e o repórter que vai ser o entrevistador. Eles combinam aquele momento de encontro onde vai ocorrer essa entrevista, esse jogo de perguntas e respostas combinado anteriormente. E o que é que eu vou fazer, que eu preciso estar recordando, fazendo essa revisãozinha do que é esse gênero, entrevista? Olha lá, aqui na página 49, nós temos os livros citados por Ziraldo lá na entrevista. A Turma do Pererê, O Menino Maluquinho, Flicts. E olha lá, relaciona as capas dos livros de Ziraldo citados na entrevista com informações sobre as personagens principais de cada um deles. Então, vocês vão ler novamente a entrevista e, de acordo com as capinhas, vocês vão responder as questões. Depois, releia a terceira pergunta da entrevista e vão responder as questões que seguem. Após isso, vocês vão colocar na página 58. Vou colocar aqui a primeira página que vocês vão responder é a 49. Depois disso, vocês vão colocar na página 58 e 59. Vou fazer o que na página 58 e 59? Vamos trabalhar também com esse gênero textual entrevista. Como assim eu vou trabalhar com esse gênero entrevista? Vocês irão fazer uma entrevista imaginária, tá certo? Nós temos aqui, pequenos textos que vocês podem ler, que darão direcionamento para essa entrevista que vocês irão fazer. Ah, mas eu não estou na escola, eu não tenho os colegas. Aqui na questão está dizendo que eu tenho que sentar com meu colega, fazer troca de texto, fazer isso, fazer aquilo. Essas partes não precisam se preocupar, não precisam fazer. O importante é você fazer o seu texto, sua entrevista imaginária, tá bem? Você vai fazer seguindo aqui, as orientações que estão aqui. E depois que eu fizer, como é que eu vou fazer? Olha lá, vai avaliar o seu texto. Você vai ver, você colocou a pontuação correta para uma entrevista? Olha lá. As perguntas criadas podem ser respondidas com base nos textinhos que vocês leram. Vocês podem ter base nesses textinhos que estão aqui, Esse do início e esse outro, já que vocês não estarão na sala de aula para ganhar um texto pela professora. Então, vocês usam como base os textos que já estão aqui, Vamos lá. As respostas que eu dei para as perguntas, elas estão de acordo com o que foi perguntado? Porque ainda tem isso. Se eu te pergunto uma coisa, olha lá, você vai montar a sua entrevista. Vai começar como a sua entrevista? Primeiro você vai fazer o quê? Um breve textinho falando sobre quem é aquele entrevistado. Aí depois você vai começar. O nome do entrevistador, pergunta. Nome do entrevistado, resposta. Então, o que eu perguntei foi o que foi respondido? A resposta ela tem que estar de acordo com a pergunta. Eu não posso perguntar se a chuva é transparente e você falar que o leite é branco. Não, se eu perguntei se a chuva é transparente, você tem que me dizer se a chuva é transparente ou não. Se a pergunta foi, a chuva é transparente? Aí você tem que ir lá e me dizer, sim, a chuva é transparente, ou não, a chuva não é transparente, ela pode adquirir colorações, bererê, bererê, bererê. Então, a sua resposta tem que ser condizente com a pergunta. E a pergunta? A pergunta está de acordo com aquela pessoa que está sendo entrevistada? Ou eu estou entrevistando um cantor e estou fazendo para ele perguntas relacionadas ao meio científico, que não tem nada a ver com o meio profissional dele. Então, a minha pergunta tem que ser de acordo com o entrevistado, com o motivo da minha entrevista, e a resposta tem que ser de acordo com a pergunta que foi
feita, tá certo? Pontuação, quando eu estou fazendo pergunta, o que é que eu uso? Final das frases, eu estou dando respostas afirmativa ou negativa, o que é que eu vou utilizar? Então, me atentar à pontuação no texto, tá certo? Então, é isso que você vai fazer. Olha lá. Aqui está o que você vai seguir. O que é que eu vou escrever? Quem vai ler? Quando eu escrevo, eu tenho que pensar quem vai ler meu texto, porque isso influencia na linguagem que eu utilizarei no meu texto. Se ela vai ser coloquial, se vai ser uma coisa mais descontraída. Eu vou circular esse meu texto em algum lugar, ou seja, se eu vou divulgar ele. E, olha lá, o que é que eu vou escrever? Vamos dar as respostas. Uma entrevista imaginária que você vai fazer. Quem vai ler? Olha lá, aqui é onde, expliquei já antes, né? Onde que vai circular? A comunidade escolar. Onde vai circular? Em um lugar à escolha da classe. Nesse caso, é um texto que você vai fazer, vai tirar foto e vai mandar para a sua professora. Então, quando eu vou escrever, eu tenho que pensar nisso. O que é que eu vou escrever? Vai ser uma entrevista imaginária, lembre. É uma entrevista toda fruto da sua imaginação, da sua cabeça. Ela vai ser toda construída na sua cabeça e transcrita para o papel. Tanto as perguntas como as respostas. A proposta de escrita vai ser baseada em quê? Leia com atenção esse texto. Minha primeira lembrança de menina mostra uma Ipanema com grandes espaços vazios. Amendoeiras, eu era muito pequena, 4 anos de idade, talvez. Silvertoff, os bichos que tive. Memórias zoológicas, São Paulo, Salamandra. Então, esse foi um texto de Silvertoff, escrito no seu livro Os Bichos que Tive, e que você pode utilizar como base para a sua entrevista. Então, lendo esse trecho, depois você já vai ter aqui uma outra base, que é para a sua introdução. Olha lá. Foi uma importante atriz de teatro infantil acreditar um texto dizendo quem é ela, para poder você fazer a sua introdução da sua entrevista, tá certo? Falando sobre quem é o seu entrevistado, tá certo? Então, não esqueçam, o gênero textual entrevista, ele é o quê? Que é uma entrevista? Resumindo, bem fácil para vocês sempre lembrarem, nada mais é que um jogo de perguntas e respostas previamente combinado. Eu combino com alguém que irei entrevistá-la, falo para ela qual vai ser o assunto da minha entrevista, e aí essa pessoa já se prepara de acordo com aquele assunto, e eu vou lá, faço a pergunta e ela me dá uma resposta. E quando é que ocorrem essas entrevistas? Geralmente os convidados são pessoas que estão naquele momento passando por algo de destaque, seja no meio científico, no meio da música, no meio das artes dramáticas, não importa qual meio que ele vive, naquele momento ele está passando por algo onde uma entrevista com ele seria relevante para aquele jornal, para aquela revista, porque é de interesse do público aquele assunto, tá certo? Então, uma entrevista é isso. Perguntas, respostas e sempre introduzindo antes, falando sobre quem é o entrevistado. Então, faça uma entrevista imaginária. Você pode tomar como base esses 2 textinhos que eu lhe mostrei da página 58 e 59, tá certo? Então, esse foi o nosso breve encontro de hoje, fazendo uma breve revisãozinha do que é o gênero textual entrevista. Então, não fujam das aulas. Espero você aqui no próximo encontro. Tchau!